Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do sítio onde estás. Muito bem-vinda e bem-vindo ao Domingo para mim com amor. Este é o último episódio da primeira temporada. Yeah! Ahm, Bem-vindos e obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem desse lado. Ahm, Sabem, esta aventura tem sido assim maravilhosa e digamos, se eu pudesse definir o meu ano em duas palavras, seriam sem dúvida cartas e amor. Este episódio, como vocês sabem, é dedicado a vocês. Por isso aproveito desde já para agradecer mais uma vez a todas as pessoas que enviaram as suas cartas. Senti-me honrada e privilegiada em ler cada palavra vossa. Ahm, Vocês são incríveis. Obrigada, por me permitirem fazer também parte disso. Isabel diz que é difícil falar de amor quando tudo aquilo que temos para dizer chama a atenção para a sua ausência e não para a sua presença. Mas ao ler as vossas cartas, senti exatamente o contrário. E senti que de alguma forma estamos a impor a presença do amor. E isso sente-se em cada palavra que vocês escreveram. Eu estou com falta de vocabulário, portanto, tudo que me vem à cabeça é obrigada, porque sou mesmo muito grata. Como disse no início, aliás, tenho dito isso em todos os episódios, esta viagem tem sido absolutamente maravilhosa. Quando trabalhamos com amor, renovamos o espírito e essa renovação é também um ato de amor próprio. Palavras da nossa Bel, claro. E portanto, acho que este podcast é também a definição, ou este episódio é também a definição do que tem sido amor para mim e dividi-lo convosco. Porque na verdade o amor é a base de tudo, né? E por que não o amor próprio? Sem mais demoras, quero partilhar convosco as palavras da nossa primeira ouvinte. Ela escreveu duas cartas. Uma foi escrita há 6 anos e outra mais atual, que é de alguma forma a resposta da primeira. Espero que gostem. Lilian. Uma carta para mim mesma. Tenho 20 anos e estou sentada em casa, com planos de ir para a faculdade, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Acordo todos os dias a dizer que hoje vai ser melhor dia que amanhã, mas adivinha? Já passaram mais de 2 anos e eu tenho dormido, comido e visto K-dramas. Não quero ser assim. Isto é algo que eu própria provoquei. Sou orgulhosa demais para sequer dizer aos meus amigos e à minha família que se preocupam comigo. Estou cansada. Mesmo cansada. Quero mudar. Quero ir para a universidade. Quero ter boas notas. Nomeadamente, nível A. Mas daqui, nada disso parece possível. E não é culpa de ninguém, mas estou magoada. O meu coração está em dor. Onde está a Lilian de há 3 anos? Onde está a Lilian inteligente? Tenho vergonha de mim mesma. Gostava de poder dizer isso, de partilhar isto com alguém. Mas não consigo. Quero começar de novo, mas não há dinheiro. Quero ser alguém na vida, mas esse sonho parece tão distante. Talvez eu tenha de viver uma vida que não é o meu caminho. Talvez tenha tentado ser alguém que não sou. Pergunto-me se não foi a pior decisão que alguma vez tomei.
Dizem que me forcei a ir para a universidade. Mas os meus pais não deveriam ser sinceros? Estou cansada. Estou mesmo cansada. Quero ir longe. Quero ultrapassar este período da minha vida. Querida Lilian, esta é a primeira carta que a nossa querida ouvinte Lilian partilhou. Agora vou-vos partilhar a resposta a esta carta. Uma carta para o meu eu do passado. Estou a escrever esta carta como resposta ao meu eu de 20 anos do passado. Olá, Lilian. Tenho 20 anos. Fico tão feliz por ter guardado a carta que escrevi para o meu eu de 26 anos e, por fim, finalmente ter aberto. Agora estou a responder-te. Conseguiste? Sim, conseguiste. Foste para a universidade, licenciaste-te e estás a correr-te muito bem. Eu sei que aqueles tempos foram sombrios, mas alcançaste muito nestes últimos anos. A vida tem sido boa? Tem sido uma montanha russa, cheia de altos e baixos, mas continuo de pé e a fazer o meu trabalho para alcançar os nossos objetivos. E tenho a certeza de que os vamos concretizar. Quero apenas dizer ao meu eu de 18 anos que todas essas mágoas vão passar. Deus tem um plano para ti e vai cumpri-lo ao seu próprio ritmo. Os teus pais amam-te mais do que ninguém. Por isso, não fiques zangada com eles e não sejas tão dura contigo mesma. Não estou a dizer que agora tudo é perfeito, nada disso. Ainda luto bastante. Às vezes, sinto que não fiz assim tanto, mas há provas de tudo que eu já conquistei. Por isso, Lilian, de 18 anos, ser feliz e não te estresses. Nós vamos conseguir. Nós já conseguimos. Há muitas coisas a melhorar, mas vamos levar um dia de cada vez. Estou em paz. Sou grata. A carta da Lilian mexeu comigo no sentido em que nós estamos sempre em constante cobrança. Eu devia fazer aquilo, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter pensado, devia ter falado. E às vezes basta só pararmos um bocadinho, não é? Basta parar e olhar o que já fizemos. E essa resposta dela, de alguma forma, fez-me pensar no propósito deste podcast, sabem? E eu sinto desmotivada, verdadeiramente, que se não houvesse mais episódios, eu estou satisfeita. Penso que o objetivo foi cumprido. Eu vou partilhar-vos agora as palavras da nossa segunda ouvinte. Chama-se Alice. E curiosamente, a Alice também escreveu uma carta para o seu eu mais novo. Diz assim: querida versão mais nova de mim, espero que esta carta te encontre bem e te possa trazer algum alento face ao que tem acontecido e o medo que tens de chegar aos 30 e de não realizares algumas das tuas metas. Estou aqui para te tranquilizar, espero eu. Chegamos aos 30, com muito receio de não estarmos no ponto mínimo que havíamos ambicionado. Confesso que foi assustador olhar-me no espelho e perceber que iria completar 30 anos. E ainda vivia com os meus pais, que estavam no início da minha carreira e sem uma relação amorosa estável. E chorei por esses sonhos irrealizados. Nas semanas anteriores, o meu humor foi mais depressivo e estava desmotivada. Contudo, ao parar e analisar o que tinha sido os 30 anos da minha existência, fiz a lista sobre o que havia conquistado e o que perdi. Então, vamos começar. Primeiramente, deixamos de ser tão inseguras sobre quem éramos e de sentir
tanto a necessidade de nos adequarmos às pessoas a quem damos valor. Depois de tanto sofrimento e ansiedade em me adequar, comecei a perceber que estar em sintonia comigo e os meus desejos me tornavam mais seletiva relativamente a quem eu dava valor. E, como consequência, comecei a estar rodeada de pessoas que haviam feito a mim uma introspeção e davam os meus silêncios, as minhas ausências, o meu falar demasiado e os meus monólogos sobre assuntos que me excitavam, sem que nunca me fizessem sentir que eu era demasiado ou que estaria a sobrecarregá-las ou a negligenciá-las. Estas pessoas simplesmente me aceitam, sem condições, sem transações e sem medo de me criticar quando estou errada, e principalmente sem exigir que me diminua para caber na versão que elas consideram adequada para mim. Com isto, houve pessoas que tiveste de cortar para que pudesses existir na tua forma mais plena e valeu a pena. Mas há dias em que sentes a falta dessas pessoas. Mas essa falta é pelos sonhos e etapas que achaste que iriam partilhar. Terminamos o mestrado e o doutoramento, que a orientadora te tinha perguntado se tinhas interesse em fazer depois e tinhas dito que não. Olha, atualmente estás a fazê-lo. E ela é a tua nova orientadora. Tens 32 anos, quase 33, és psicóloga, foste professora assistente durante alguns anos e agora és bolseira de investigação no teu doutoramento, num tema que te é muito querido e tinhas tanta dificuldade em falar, por medo da vulnerabilidade que te trazia. Estamos a estudar a autoestima de pessoas com a tua idade e não estás só. Tem dias em que não gostas do que está refletido no espelho, mas consegues identificar algo de que gostas em ti, mesmo nos piores momentos e nos piores dias. E és mais empática contigo. Dás-te tempo para digerir o que está a acontecer internamente, sem que tenhas de entrar em modo ação para fugir do que sentes. Te permites ser vulnerável com as pessoas certas, sem que tenhas medo de isso ser usado contra ti. Ainda tens medo de pedir ajuda, de ser um fardo, mas tens conseguido fazê-lo muitas vezes. Acima de tudo, versão mais nova de mim, quero que saibas que aprendeste a amar-te e a permitir que sejas amada e a permitir-te ser amada. Sim, o parceiro romântico não apareceu ainda, mas tens amor suficiente na tua vida e isso tem ajudado a não aceitares menos do que mereces. Como a carta já vai longa, despeço-me com um até já. Aproveita o restante dos teus 20 anos e permite-te errar e de aprender com isso. Com amor, a tua versão mais nova. Eu confesso-vos que esta eu já tinha lido. Em, e partilhei com a Alice ontem, que me identifiquei muito com esta carta. Identifiquei-me e identifiquei-me e eu gostei principalmente de uma parte desta carta em que ela fala do passado e a dada altura em que ela foca-se no presente e dá palco ao que está a acontecer. Em, as conquistas que ela já fez, os desafios que ela está a encarar novamente, e eu acho que isto é simplesmente de aplaudir. Alice, por favor, aplaude-te e dá-te amor. E por acaso, no último episódio com a Manuela, tivemos aqui algumas questões e relativamente ao amor romântico. E eu acho que, por que não, né? Por que não falarmos disso também? Hum, meus queridos e minhas queridas, hum, eu também escrevi uma carta, mas não é como a carta da Lilian ou a carta da Alice. É um bocadinho diferente, mas elas inspiraram-me, digamos assim, meio que a fazer um balanço do que tem sido isto de fazer este podcast.
E para aplaudir-me também, porque isto também é necessário. Diz assim: querida Aula, pois é, chegamos ao fim. Que desafio lindo que tu te puseste. Se foi tudo um mar de rosas? Claro que não. Foi uma experiência que te pôs à prova. Literalmente, no sentido mais literal da palavra. Tive medo de não conseguir. Estive muito insegura com tudo. De as pessoas não gostarem. E a edição que deu cabo de mim. Quem me conhece sabe que sou uma avó a mexer em tudo que é tecnologia. Calma, sem ofensa às avós. Eu até costumo dizer que nasci numa geração errada. Se pensem em desistir, claro que sim. Segredos de uma vida, não é? De gravar e esquecer-me de ligar o som ou de nem sequer ver o som. Foi um desafio, mas foi uma aventura absolutamente maravilhosa. E a dada altura, eu não me sentia feliz em fazer o podcast. E só pensava, onde é que eu fui me meter? Depois fiz o exercício de qual é o propósito deste projeto? Se é algo que eu pensei como forma de me fazer feliz, por que é que eu não estava? E cheguei à conclusão de que estava a dar demasiada importância a tudo. Opiniões que são importantes, a feedbacks que vinham de sítio bom, mas que de alguma forma me balançavam. Lá está. Meio que o lado mau de nos tornarmos ou de nos pormos vulneráveis. E passei a não acreditar nas coisas positivas que as pessoas me diziam sobre o podcast. E isso estava a mexer comigo. Ou seja, essas opiniões não é que fossem maus no caso, mas estavam-me a deixar vulnerável e era um sítio que eu precisava de estar, na verdade. E por isso, deixa-me só agradecer também a essas pessoas. Hum, e na minha cabeça, como disse, eu sempre fui péssima com tecnologias. E na minha cabeça, eu ia conseguir fazer as edições assim, de um dia para o outro, sabem? Óbvio que não, né? E portanto foi um choque também para mim. Mas agora estamos aqui a gravar e a ouvir o último episódio da primeira temporada. E digo-vos uma coisa: que orgulho. Orgulho por ter seguido em frente. Muito orgulho das convidadas que mergulharam de forma tão intensa nos seus desafios, com medos, angústias, frustrações de uma vida, mas encararam e dançaram comigo. Na verdade, foi isso que eu escolhi. Foi por isso que eu escolhi. Porque, para além de serem talentosíssimas no que fazem, porque da maior parte se conheci em contexto profissional, ao longo do tempo, essas pessoas passaram a ser minhas manas e são pessoas que eu admiro profundamente. São pessoas, sabem, quando nós olhamos para alguém e pensamos, quando eu crescer quero ser assim, são pessoas que eu me revejo, que eu me identifico. Sempre que eu ia gravar, ou que vinha gravar, ficava tão nervosa, hum, porque de algum modo essas pessoas me intimidavam também. Hum, mas isso é bom, né? Porque fazia-me de algum modo pensar também, e lá está, sair da zona de conforto. Acho que eu pareço um disco riscado, literalmente, mas é porque eu estou mesmo grata. E por isso eu quero só agradecer mais uma vez. Obrigada. Vou ficar por aqui, mas antes quero agradecer mais uma vez às pessoas que ouviam este, os episódios antes deles saírem. Quero agradecer aquelas pessoas a quem eu ligava desesperada, tipo, onde é que eu me fui meter?
ao caralho, ele vai me matar depois de ouvir o nome dele, que me mandou algumas vezes para passear, mas que foi assim, incansável, em tudo. E ajudava-me, eu ligava-lhe às 2 da manhã, caralho, eu preciso disto. E ele, com sono, ia mandar-me para todos os sítios, fazia. A minha família amiga, por todo o apoio hum, que me dá e me tem dado, e aqueles que fizeram um esforço em ouvir todos os episódios, aqui não vou entrar em detalhes, mas que também ficaram embalados com os mesmos. Mas o esforço vale, por isso, gratidão. E a todas vocês e a todos vocês, um abraço de gratidão. Então, desejar-vos um bom ano. Entrem com o pé direito e amem muito. Que seja um ano com muita escuta, mais presença e muito, muito, muito amor. Obrigada por sentirem, obrigada por ficarem. E queria só pedir-vos que, se tiverem sugestões de livros, músicas, filmes que falem de amor, amor próprio, para o nosso podcast, por favor, deixem-nos nos comentários. E também digam-me o que sentiram, ou o que acharam deste episódio, especialmente com as cartas dos nossos ouvintes. Vou não me alongar mais, apenas quero dizer-vos que o amor é a base de qualquer prática amorosa. Palavras da nossa Bel, claro. E por isso, brindemos a ele. Viva o amor. Um abraço e até o próximo ano.